resistir, por isso que eu falo da resistência, de dar continuidade nessa busca, sabe? Porque o chefe de cozinha é mais solicitado. A chefe geralmente chama a gente de cozinheira e o homem é chefe, sabe? Eu super sei lidar com isso hoje em dia, entendeu? Mas não foi sempre assim. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais. Eu sou Polly Rezende, mentora e impulsionadora de mulheres e negócios femininos. E estou aqui hoje com Margot Souza. Mas eu nem vou falar antes o que Margot faz e nem vou falar nada sobre Margot, porque eu já conheço ela. Eu quero que ela se apresente para você que ainda não conhece Margot Souza. Fala pra gente, Margot, quem é Margot Souza? Olá, gente, eu sou Margot Souza, fundadora do Margot Souza Gastronomia. Trabalho com gastronomia tem 22 anos. Vim da área de restaurante. Hoje tenho a minha cozinha de produção. Trabalho com eventos corporativos, sociais. Acredito que o alimento possa fazer grandes experiências, memórias na sua residência, que é outro serviço que eu faço. Então, assim, amo demais o que eu faço. Só sei fazer isso. Então, é basicamente isso, Margot. Maravilha. Olha, gente, vocês precisam conhecer, viu, os serviços de Margot. Entra lá no Instagram dela, que vai estar aqui embaixo o endereço direitinho, para vocês só conhecerem visualmente e imaginar a experiência que é conhecer em todos os outros sentidos. Margot, conta pra gente, quando você escuta a frase, você pode ser mais, como isso ressoa para você, o que chega para você, como isso vem na sua trajetória, conta pra gente, né, um pouquinho da sua história, do que é o Você Pode Ser Mais. Ao ser mais já é uma busca minha sempre. E tá essa busca diária, constantemente na minha vida, voltada para minha profissão, voltada por ser uma mulher. Então, ser mais é dar continuidade todo dia, acordar com essa vontade de evoluir, não só como profissional, mas do lado pessoal. Sempre nessa busca, né? De ser mais, já me acho muito. Estou muito feliz pela minha trajetória, mas ser mais para mim é uma busca constante comigo mesma, com a minha profissão, como mulher. Então, acredito muito que seja isso. Maravilha. E como foi essa descoberta, né, ou esse caminhar para você ser mais e hoje ser essa chefe renomada da alta gastronomia, né, de fazer a gente passar por essas experiências inomináveis através da alimentação? Depois de Juju, que é minha filha que tem 10 anos, eu tenho uma vida antes de Juju e outra depois. Então, para mim, acho que aflorou mais essa questão da gastronomia, desse amor. Então, a minha trajetória na cozinha está voltada por várias fases, né? A fase que eu vim para cá, para Salvador, que eu sou de Aracaju, estudar gastronomia, estudar cozinha, né? Porque na época não tinha o curso de gastronomia. E depois de Juju foi quando parece que floresceu assim um negócio, uma força em mim para acreditar no meu serviço. Não que eu não acreditasse, mas eu estava muito no automático. E fazer com mais alma tudo que eu já sempre fazia, mas com mais cuidado com o alimento e comigo. Então, vai fluir fácil dessa forma. Então, o ser mãe, né? Sim. Tornou você ser mais. Né? Ser mais. Com certeza. E que assim, nessa busca por ser uma mãe pôde te ajudar a ser mais no seu profissional, né? Como é que a gente pode fazer essa relação aí? O que foi, de fato, na maternidade que te fez aflorar a ser mais no seu servir mesmo como profissional? Foi a imaginação de eu ter a minha filha, fez com que eu abrisse muita mente para várias possibilidades. Eu falei, né, que eu estava na automática e realmente era, entendeu? O não olhar para mim, sabe? A seguir um amor, mas sem direção, sem
propósito, sem processos. Tava muito aleatório. Então, a força de estar com ela do meu lado e saber que ela depende de mim fez eu evoluir mais como pessoa e como profissional. E aí acabou que dá para perceber no que eu faço, no que eu acredito sobre o alimento. O que é que você acredita sobre o alimento? Conta pra gente. E assim, é transformador, né? Eu me dedico demais na minha área. É muito emocionante falar pra mim. Porque eu só faço isso, gente. E eu faço com muita dedicação, né? Tem pessoas que perguntam assim, você não é rica ainda? Mas assim, tudo no seu tempo, eu acredito muito nisso. E essa minha evolução como mãe, como profissional, tá tudo ligado aonde eu quero chegar, entendeu? Então, para mim é fluir mesmo, deixar o alimento demonstrar toda essa transparência dentro. Então, assim, com respeito ao alimento, quando eu falo do alimento e para passar para o cliente, é o respeito que eu tenho na entrega, no cuidado, no armazenamento e na finalização. E tudo isso está envolvido técnicas, muitos anos de trabalho de restaurante, de vivência de liderança. Então, tem várias coisas envolvidas dentro da minha cozinha. Muita resistência, muita força e muita emoção. Você vai falando aí, eu vou aqui, né, interagindo com a sua fala e aí vai gerando algumas curiosidades, tá? Sim. Apesar de eu já conhecer um pouquinho, né, da sua história, um pouquinho da trajetória, né, de Margot Souza, mas a ideia é que a gente passe um pouco dessa história para as pessoas que ainda não conhecem. E aí me ficou aqui um pouco da curiosidade. Qual que é, né, esses pontos de resistência, quais são esses pontos de resistência nessa trajetória, na profissão, né? Quais são essas resistências que você encontra? Eu fui chefe de restaurante, né? E é um local muito masculino. Eu nunca tive dificuldade, porque eu sei o que eu quero. Então eu não fiquei muito me limitando a isso, mas é muito real na minha área. E não fiquei, né, não consigo, eu resisti, por isso que eu falo da resistência, de dar continuidade nessa busca, sabe, porque o chefe de cozinha é mais solicitado, a chefe geralmente chama a gente de cozinheira e o homem é chefe, sabe, eu super sei lidar com isso, hoje em dia, entendeu? Mas não foi sempre assim. Eu sempre fiquei um pouco mais limitada a me apresentar, a ser quem eu sou, justamente por essa dificuldade, sabe? Que a cozinha profissional acabou bloqueando. Eu passei 13 anos trabalhando em restaurante e com outro chefe que era homem, sabe? E aí tinha essas limitações. Eu era boa porque eu criei uma casca grossona para conseguir resistir e continuar na área de restaurante. Sabe, é tanto que hoje as pessoas que me conhecem falam que sou outra pessoa. Porque eu consigo fazer o que eu gosto, mas com mais tranquilidade, com mais leveza. Muito mais humanizado. Sabe, a gente precisa muito falar sobre essa questão de restaurante. Essa questão de como funcionam as cozinhas. Sabe? E eu fui do tempo, porque a gastronomia tá bem alta agora, né? Eu fico feliz. Mas nunca... em alta mais do alto nível da gastronomia, de chefes famosos, TV, internet. Mas sempre existiu aquele cozinheiro que tá ali. Eu costumo falar que eu sou cozinheira, eu sou chefe da minha cozinha, mas a minha profissão, eu sou cozinheira. E eu amo demais o que faço. Então, essa resistência que eu às vezes comento é justamente para as pessoas que também são mulheres e que estão passando, às vezes, por essa dificuldade, acreditar que pode estar em um lugar melhor, pode escolher. Na época que eu fui desligada da empresa, eu fiquei arrasada. Porque eu falei, meu Deus, eu vou fazer o quê com a minha filha? Mas foi quando eu falo da maternidade, é por conta disso. Porque apareceu outra coisa, um olhar diferente para o que eu sempre soube fazer, mas eu fazia para as outras pessoas. Terceirizado, né? Eu trabalhava para outras pessoas.
Então, comecei a usar a minha identidade, usar o que eu acredito sobre cozinha, o que eu acredito sobre a cultura da comida brasileira. E tudo isso foi fluindo com tranquilidade na minha vida. Então, basicamente, quando eu falo de resistência, é sobre mais essas questões que acontecem e as pessoas estão adoecendo em cozinhas sem poder ter a oportunidade de falar. É isso. Então, esse adoecimento, né, que a gente não vê, quem está aqui no salão do restaurante, né, esses desafios que perpassam, né, da cozinha para dentro, são os desafios maiores da profissão hoje? Sim. Principalmente, eu acho que na parte de alimentação tudo, mas a desvalorização, né, das questões do trabalho, das escalas, da valorização profissional, financeira, sabe? Tá toda relacionada na área de alimentos e bebida, eu acredito, mas é muito real no restaurante, sabe? E é uma função que eu acredito que os cursos de cozinheiro hoje em dia tem muita busca para ser chefe, mas ninguém fala do cozinheiro que tá lá, do subchefe que tá lá, entendeu? Então, eu hoje me afastei da área de restaurante, apesar que eu amo. Me afastei, que eu falo assim, né? Eu continuo trabalhando com alimentação, mas não dentro daquele dia a dia de restaurante. Porque você adoece legal, sabe? Eu vejo uma pessoa hoje, eu me vejo e as pessoas que me conhecem da época falam, né? Que a diferença, assim, de você se olhar para você e cuidar de você. E é essa oportunidade que às vezes tem pessoas no restaurante que não tá tendo, sabe? De florescer. E a gente, em um episódio anterior, falamos aqui sobre alimentação de cães e gatos. E ela traz muito essa questão da energia, né? Da alimentação. E está muito presente a energia, né? Quando você faz uma comida. Então, quanto melhor você está consigo, melhor você vai conseguir, né, preparar. Fala um pouquinho pra gente, o que é que você acha dessa coisa da troca energética na preparação do alimento? Aí eu volto de novo para falar do restaurante, porque a gente acaba ficando muito no automático, né? Chegou, fez, porcionou, não. E hoje na minha cozinha eu busco humanizar ao máximo e em termos de relacionamento com as meninas que trabalham comigo, de alimentação, porque tudo isso é um caso muito sério, muito real na área de restaurante. Então, para fluir de uma forma mais tranquila para todos. E o resultado final ser realmente o que eu entrego, sabe? Então, for para trabalhar chateada, for para chegar, sabe? Não vai. Eu até demonstro ser uma pessoa mais séria, que as pessoas falam, né? Mas eu nunca vou entregar, eu nunca vou cozinhar sem vontade. Eu nunca vou entregar um produto meu, uma comida minha sem eu estar ali, realmente, sabe? Então a troca energética de cozinha é surreal e tem a ver com o cliente também, tem a ver como é que você está preparada. Eu nos meus jantares, né, quando eu faço muitos jantares intimistas aqui para pessoas muito do público AA aqui de Salvador, então eu procuro me exercitar, me organizar mentalmente para poder fazer essa entrega, não só do alimento, mas da apresentação, para passar toda essa questão, entendeu? E então a energia está voltada totalmente ao alimento o tempo todo. Da onde você compra até onde chega. Eu acredito que está totalmente relacionada com a cozinha. Fala pra gente, Margot, como é o seu serviço, né? Você falou aí do jantar intimista. Descreve pra gente como é que é isso, né? Como é que é essa entrega, como é que é esse serviço, né? Fala pra gente um pouquinho mais. Então, Polly, vou falar um pouquinho como começou, que foi indiretamente, né, assim. Já estava tudo no plano, mas eu só entendo agora. Eu trabalhava em restaurante e quando eu fui desligada do restaurante, os clientes começaram a me chamar para fazer os pratos do restaurante. Sabe? Eu falei, nossa, vou cozinhar o que eu fazia lá. Eu trabalhava numa franquia. E aí eu falei, não, eu tenho que começar a criar o meu cardápio, eu tenho que começar a mostrar quem é Margot, a identidade da minha comida. Então, assim, a minha referência italiana, eu trabalhei
10 anos na mesma franquia, chefiando as 2 casas aqui de Salvador, um restaurante bem conhecido aqui. E acabava que todo mundo só me ligava a esse restaurante. Eu sou super grata pela trajetória nessa época desse restaurante, mas eu tenho uma identidade de cozinha e eu gosto de usar a cozinha brasileira também, com as técnicas que eu conheço da cozinha italiana. Então, a busca de melhoria para poder fazer esse serviço de personal chef, que é onde eu vou chegar, foi através, inicialmente, da busca dos clientes, depois que eu fui desligada. E aí eu comecei realmente repetindo um pouco a comida do restaurante que eu trabalhava. E depois eu falei, não, tem que começar a impor Margot. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a usar elementos da cozinha brasileira, fazer comidinhas mais específicas, e aí foi dando certo. Hoje em dia eu tenho uma base italiana, mas praticamente não uso nada no meu cardápio. E para falar do serviço, eu faço o serviço de personal chef, que é um serviço de eventos em residência. Eu atendo a partir de 8 pessoas. É um serviço que eu tenho uma cozinha de produção, eu levo tudo pronto só para ser finalizado. É um serviço personalizado, no conforto da sua casa, um serviço de alta gastronomia, alto padrão, no formato que o cliente escolher. Empratado, no buffet, só o serviço volante. Então, é uma experiência realmente assim de alto nível dentro da sua casa. E é um serviço que eu acredito bastante, porque as pessoas estão ficando cada vez mais em casa. Com grupos menores, tem a questão da violência, tem várias questões envolvidas. Então, tem pessoas que se surpreendem com o meu serviço. Assim, o nível que nós entregamos, desde o início do atendimento até a finalização. Entendeu? Então, eu me preocupo muito e acredito muito. Hoje eu faço serviços corporativos, faço os brunches, faço outros serviços maiores, mas eu sou encantada pelo serviço de personal chef. De ir conversar com o cliente. Às vezes, tem clientes que eu tenho já uma trajetória de amizade, tem clientes que me acompanham desde a época do restaurante e chega a se emocionar, falar comigo assim da evolução do serviço, sabe? Porque para mim tudo é uma conquista, tudo é uma evolução, sabe? Eu comecei muito sem nada. E hoje eu tenho uma cozinha de produção, hoje eu tenho todo um planejamento para fazer um evento. Então, foi através do serviço de personal chef que hoje eu faço outro serviço. Porque o cliente me conhece na casa dele e depois me leva para a empresa que ele tem. Então tem uma cliente que me disse que eu faço o social e o corporativo dela. Mas é basicamente isso. Então, a sua cereja do bolo é o personal chef? Gosto bastante. Eu gosto de personalizar mesmo, para ficar do jeito que o cliente quer. Tem as questões das restrições hoje em dia, então os convidados, né, ficam encantados quando chega os mini empratados, um exemplo, todos de frutos do mar, e para a pessoa de outra coisa, porque ele tem a restrição. E aí eu sempre, no meu atendimento inicial, nós perguntamos, né, sobre essas questões. E ele se sente acolhido, né? Porque tem pessoas que têm restrição que fica com medo de comer. Então, eu já tive várias experiências do cliente, eu nem sabia quem era o cliente, e vai na minha cozinha me agradecer por isso, sabe? Então, eu tenho várias cerejas do bolo, mas o personal chef eu gosto bastante. Então, assim, ter esse olhar cuidadoso, né? Sim. A partir de uma experiência que a pessoa vai vivenciar através do seu serviço, né? Não deixa de ficar marcado para essas pessoas que foram realmente olhadas com cuidado. Com certeza. Tenho várias cerejas do bolo além do personal chef. Eu já quero saber todas as cerejas do bolo. Eu gosto também muito dos coffee, das mesas de antepasta, porque eu coloco muito a minha identidade. Eu sou muito também visual. Eu gosto de apresentar belezas, além do sabor, sabe? E eu tenho esse retorno muito do meu serviço através do feedback dos clientes sobre esse cuidado que a gente tem, entendeu? Então, eu sou aquela pessoa que eu vou do colaborador, do avental que o colaborador tá, do guardanapo como foi dobrado, até o próprio alimento, porque é um conjunto. Eu acho que gastronomia é um ato de servir,
né? Você entregar toda essa dedicação e tem todo um planejamento, um fluxo para chegar no alimento. Então, a parte do coffee, os brunch também, que é um serviço entre o café da manhã e o almoço, que hoje está sendo bem solicitado aqui em Salvador, é uma coisa que me encanta também. E eu faço muito no início da semana. Como o serviço de personal chef é mais jantar e final de semana, é uma outra proposta no serviço de Margot. Na verdade, é o seu cuidado, a sua preparação para que seja a experiência sensorial do início ao fim, né? Sim. Eu sou apaixonada. Eu entrego assim, as pessoas ficam... eu tenho um toque também, eu acho. É um toque bom, então. Porque os pratos saem todos iguais, entendeu? É uma coisa que demanda muito cuidado. Então, quando eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que eu consigo já fazer mais de um jantar, tem datas especiais que é muito solicitada. Então, eu tenho esse cuidado, eu desenho o prato para enviar para a pessoa, faço uma pesca. Então, assim, para poder manter a mesma qualidade, sabe? Né? Num serviço no geral, para não ficar aquela visão de Margot. Tem que ter um padrão, independente se eu esteja ou não. Então, e eu acredito também que tem essa questão. As pessoas falam muito, não, porque não foi você que cozinhou, sabe? Mas se você fazer vários processos, treinamentos, apresentações, deixar o colaborador à vontade também, sabe? Experimentar, vai dar certo. E eu acredito que dá para fazer mais de um serviço, 2, como eu já faço com as meninas que trabalham comigo. E tenho tido bastante feedback bons, né, sobre isso, para não ficar limitado a mim, sabe? Conseguir fazer mais de um jantar por dia, mais de um evento por dia. E tenho tido bastante retorno. E tudo isso está ligado ao que eu faço também em relação aos meus colaboradores, a confiança que eu passo, toda essa estratégia mesmo para poder dar um serviço. Então, é o que eu acredito sobre a minha empresa, sabe? Estou aí tranquila, numa crescente e sabendo onde eu quero chegar. Eu não vou me desesperar, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Imprimir a assinatura Margot Souza, né? Da forma com que é, independente da presença ou não de Margot Souza, né? Com certeza. Aí você já falou aqui algumas vezes, eu sei onde eu quero chegar, eu sei onde eu quero chegar. E você vai atiçando a nossa curiosidade. Onde é que Margot quer chegar? Eu já estou bem, assim, perto do que eu acredito sobre a vida mesmo, sabe, Polly? Sobre a minha evolução. Mas quando eu falo querer chegar, é poder imprimir mais a minha marca, sabe? Em ter mais pessoas na minha equipe para poder dar esse serviço, fazer mais serviços. Propagar mais a marca Margot Souza, né? Isso, entendeu? Dentro do mercado de eventos de Salvador. Sabe? Então, é mais ou menos isso, sabe? De estar numa crescente. Tô bem, sou super grata pela minha evolução, mas é mesmo imprimir mesmo a marca dentro do mercado de eventos. Perfeito. Quando você era ainda uma menininha, Margot, você imaginou que seria uma chefe de cozinha? Você já pensava em trabalhar com gastronomia, com alimentação? Como é essa relação, né, da Margotzinha lá, a criança, a menininha lá, e com a mulher que você se tornou hoje? Pois é, menina, eu sempre gostei de comer. Eu também. E aí eu era atleta profissional, sabe? Da minha adolescência, eu jogava handball, eu viajei bastante pelo clube e pela escola. Só que eu tenho essa questão de peso, né? E quando você se torna atleta profissional, a exigência é bem maior, né? Em relação a esse cuidado com a saúde mesmo, né? E eu gostava lá de fazer doce, é tanto que meu primeiro curso é de confeitaria. É tanto que eu gosto muito da parte de sobremesa, sabe? Por conta desse primeiro olhar do doce na minha vida.
e de tanto me impedirem de comer doce. Então, eu fui atleta profissional, mas eu sempre estava pelo meio da cozinha, cozinhando para mim. E eu também sou chata para comer, né? Assim, eu tenho alguns enjoazinhos, assim, para comer. Já melhorei bastante. Minha mãe fazia comida bem simples e eu sempre estava mudando alguma coisa dentro do que ela já fazia. Isso bem mais nova. E aí fui entrando, crescendo e não via resultado como atleta. Disse, não, vou seguir para outro lado. E fui fazer o primeiro curso de cozinha com 18 anos. E foi quando eu conheci a pessoa que disse para mim, Margot, vá para Salvador. Vá para Salvador. Eu digo, vou fazer o que lá? Não tenho ninguém lá. Aí quando foi 6 meses depois, eu estava vindo para cá para fazer o primeiro curso do Senac, Pelourinho. Minha trajetória profissional é toda aqui. Ninguém me conhece em Aracaju, nem como cozinheira, nem como chefe. Mas, assim, meu primeiro curso foi lá, que foi um curso de confeitaria. Depois eu vim para cá fazer curso e logo depois eu entrei na área de restaurante. Só fui fazer a graduação em gastronomia em 2016. Mas a trajetória minha de sonho, eu estava na questão de ser atleta, mas a cozinha sempre foi me levando. Mas o entendimento real mesmo, assim, foi depois que eu fiz o primeiro curso, lá em Aracaju ainda, que eu fiz o curso de confeitaria, que eu acho que as emoções que o alimento dá, que a cozinha traz, foi me demonstrando mesmo um lado que era o caminho. Então, quando eu falo que eu só sei fazer isso, é porque a vida toda eu segui por esse caminho. E eu sou encantada. Tem vezes que eu cozinho, Polly, à noite, assim, ó. As meninas vão embora e eu fico lá na minha cozinha produção, sozinha. E, assim, bate uma emoção, assim, de estar ali construindo. Mesmo que hoje eu tenho as meninas que me ajudam, né? Que acaba virando gestora. Eu cozinho, sim, mas acabo fazendo outras funções dentro. Eu, à noite, quando eu paro, é conexão mesmo comigo e com estar lá dentro da cozinha. Eu adoro, só não gosto de lavar prato. Vamos fazer uma troca, eu lavo os pratos enquanto aí arrumo alguém pra lavar os pratos pra mim e vou jogando duro. Eu sou rápida pra caramba. Quando eu comecei a cozinhar, um cozinheiro disse pra mim assim, você é muito lenta. Eu digo, poxa, já eu chego lá. Mas assim, porque masculino, né? Cozinha, eu estagiei em alguns lugares importantes lá, porque na verdade o primeiro curso que eu fiz, mentira, eu falei que foi do Senac, não, mas o primeiro curso que eu fiz foi um curso de capacitação solidária, que Ruth Cardoso tinha um projeto nacional, e aí fazia nos bairros, e aí dava a oportunidade de você estagiar em alguns lugares importantes. Aí eu queria ir porque pagava, acho que era R$50 por mês, sei lá, era um valor assim, para incentivar as pessoas a continuarem, além do estudo, fazer um curso, né, que te levaria para uma profissão, vamos dizer assim. Ninguém da minha turma se tornou cozinheiro. Até hoje, quando eu chego lá em Aracaju, eu falo, só eu. Porque não é fácil, né, dar continuidade na valorização financeira, tem várias questões. E continuei, hoje estou aí, cozinho muito. Vou fazer aqui uma ligação com duas falas suas, né? Que você falou que na adolescência ali, na transição, né? Pensou muito continuar a vida de atleta, né? Ou seguir por outro caminho. Uhum. E agora que você traz essa fala que ninguém que fez essa, né? Teve essa mesma oportunidade com você nesse curso aí, seguiu, né, por essa profissão, porque são muitos desafios, são muitas as dificuldades. Quando você olha para trás, Margot, tem algum arrependimento, né? Tem alguma partezinha assim que, poxa, né? Será que era esse mesmo caminho que eu devia ter seguido? Sabe? Só algum pensamento... Mas de algumas questões dentro já dessa trajetória... Sim, quando você olha assim, hoje você me disse assim, quando eu tô lá na cozinha, às vezes as meninas vão embora e eu fico lá cozinhando à noite, né? Então, você se nutre também desse seu fazer, dessa sua profissão, né? Pelo que você traz na sua fala, com muita emoção, inclusive, é algo que você de fato ama fazer e é algo que te preenche, né? Sim. E aí, em algum momento você trouxe assim, né? Que na adolescência você ficou um pouco
sem saber qual caminho seguir, se era o do atleta, se era o da, né? Sim. Enfim, né? Quando você olha para trás, tem algum ponto assim que, né? Se eu tivesse ido por aquele outro caminho, né, ou não, com toda a certeza da minha vida, eu peguei o rumo certo e é isso que eu nasci para ser, é isso que eu vim ser. É porque diferente dessa questão de ser atleta, o que foi as duas questões que eu tive na minha vida, assim, né? De, vamos dizer, de escolhas, né? No momento de ser atleta profissional. É totalmente diferente, né? Tem uma ligação, um tempo, ali eu ia estudar educação física, talvez. Isso eu falo naquela época, né? Mas eu não consigo me visualizar em outra coisa que não seja estar trabalhando com alimento, como eu trabalho até hoje, que é cansativo e tal, todo mundo fala. Mas assim, nessa trajetória toda, eu só vejo que eu fiz as escolhas mais certas da vida. Quando minha mãe falou, você vai pra onde? Porque eu coloquei a mochila e vim morar aqui em Salvador. Sabe, estudar, fazer um curso, já me inscrevi, já fui totalmente decidida. Então, assim, pra mim foi uma força, assim, que eu, às vezes nem eu consigo entender, sério mesmo, de como eu decidi, tão nova, a mudar. E, assim, todo mundo quer ser, naquela época, né, que agora se fala do chefe, como eu falei, cozinheira, olha assim, sabe? Mas era o que eu acreditava naquele momento. Então eu não tenho arrependimento e nem vejo que foi difícil para mim fazer a escolha. Eu realmente, porque na verdade, quando eu era atleta, tinha essa questão também com o técnico, tinha alguns abusos, algumas coisas que não me faziam bem, entendeu? Hoje eu entendo, na verdade. Não percebia o meu afastamento do esporte, mas hoje eu entendo. Porque eu venho buscando esse cuidado e tal. Então, para mim, mesmo com as dificuldades todas que existiram dentro da minha profissão, foi o que eu escolhi para a vida, não tem jeito, não. Eu acredito que foi a escolha mais certa que eu fiz. Foi estar onde eu gosto de estar, mesmo que todo mundo fala que é difícil, que não consegue, que tem várias pessoas que desistem da área, né, que eu conheço, vai para outra área e tal. Mas, pra mim... Você é feliz. Pra caramba. É assim, realmente você visualizar e entender que deu certo a minha busca. Está dando certo. Continua dando certo. E eu acredito que vai dar, porque cozinhar, gente, se não parar de comer... Ninguém vai parar de comer e cada dia mais as pessoas querem comer melhor, Comer né? Comer bem. experienciar essas oportunidades que, né? Sim. De experiências diferentes mesmo através da alimentação que você proporciona de uma maneira ímpar, né? Com certeza, o povo fala. O povo fala e você precisa experimentar, hein? Vou trazer aqui um momento onde você vai pegar uma cartinha, né? Essa cartinha, ela não tem um significado pré-estabelecido. E eu queria que você mostrasse essa cartinha para essa câmera aqui. E, claro, depois que você vir essa carta, olhar essa carta, para mostrar pra gente, assim, o que essa carta traz para você. Pode olhar primeiro. O que essa carta traz para você de significado no seu caminhar, onde você entendeu, onde você entende hoje que você pode cada vez mais ser mais. Deixa eu pegar essa aqui, que desde a hora que eu olhei, ia pegar ela. Graças. Que é a carta. E para mim, essa carta significa que eu estou muito junta comigo hoje em dia. Próxima. De compreensão, sabe? Você vê que aqui tá, ó. Juntas, de mão dadas, comigo, com o meu entendimento, com o que eu acredito. É isso. Chegou a emoção aí, não foi? Sempre chega com essas cartas. Eu peguei ela aqui, ó, porque eu olhei desde a hora que fez assim, eu digo, vai ser aquela. E é isso, como eu te falei, Polly. É um caminho sem volta muito bacana. E
Isso aos 40 a mais. A idade da loba. Mas a busca muito constante, assim, de autoconhecimento, de busca pessoal é muito linda. Eu sou muito grata por eu ter percebido e ter seguido e ter a capacidade de estar aqui falando sobre a minha vida, sobre essas questões muito com leveza para mim, entendeu? Mesmo que... E é isso, para mim foi isso. Eu estar mesmo de mão dada comigo, acreditando no que eu faço, na minha cozinha, na mulher que eu sou. Sabe que eu também me acho pra caramba. Adoro. Sou mais demais. Sabe? E a única coisa que veio na minha cabeça foi isso, de eu estar muito próxima do meu coração, da minha mente, das minhas escolhas. Perfeito, eu vou pegar o gancho aí dessa sua fala. Eu adoro quando a mulher diz assim, eu me acho, e eu acho que a gente tem que se achar mesmo cada vez mais, né? E aí, como é que você completaria a frase, né? Para as mulheres que ainda não têm esse entendimento, né? Eu queria que você completasse essa frase para elas, seguindo assim, dizendo para elas, né? Você pode ser mais quando... Como é que você completa? Quando é que uma mulher pode ser mais e o que é que você indica para que ela, né, seja mais? O ser mais é bem amplo, né? Mas eu acho que quando a gente consegue fazer uma busca assim com você. Eu vou falar muito sobre isso porque está muito aflorado em mim há um bom tempo. Quando você começa a entender o porquê das suas emoções dentro da sua vida adulta, relacionada com a sua vida, né, na sua infância, nas suas escolhas, te faz ampliar muito o horizonte. Então, se você está um pouco ali, né, achando que não é mais, mas é mesmo olhar para o emocional, que a gente fica tão inconsciente, num automático, sabe, Polly? Para mim, é mais mesmo essa busca com você, quando você está, assim, bem, com seus entendimentos, assim, com seus pensamentos, eu acho que o mais vai fluir em todos os aspectos da vida, sabe? E quando o ano passado eu tive uma crise de ansiedade, horrível, diante do que eu faço, do que eu amo, eu tava adoecendo, de cansada e tal. Então foi quando eu fui começar, um conjunto, né, de busca espiritual, mental, físico, sabe? E foi quando eu parei e falei, eu tenho que escolher. Então o ser mais está relacionado a escolhas, está relacionado a você olhar para você e compreender que tem momentos que é difícil sair daquele momento, né? Que todo mundo passa pelos seus B.O., Margot também. Mas, é respirar mesmo, sabe? Sentir a respiração, sentir que tem algo melhor para vir acontecer e deixar um pouco fluir. Eu aprendi muito isso, Polly, porque eu sou empreendedora, né? E a gente tem a vida de altos e baixos, da responsabilidade de empreender, né? Como mulher, e você conseguir ter essa tranquilidade é só mesmo com essa busca, com esse entendimento de você com você. Bem profundo. Bem profundo. E tocou Entendeu? profundamente, exatamente. Vou dar um spoiler aqui pra gente finalizar esse episódio, né? Estaremos juntas, Polly Rezende e Margot Souza, em um evento no final de outubro, no dia 30 de outubro, lá nesse espaço que Margot faz as produções da cozinha dela. Vai ser um Ser Mais Experience Day, onde você terá a oportunidade de viver essa experiência altamente sensorial, de experimentar tudo que Margot pode trazer através do cheirinho, através do sabor, através do poder visual, né, do que Margot produz pra gente. E você também vai ter a oportunidade de fazer um grande network, de conhecer um pouquinho mais sobre vendas, e a gente vai trazer muito essa questão também desse autoconhecimento para você ser mais. Então, fica ligadinho aí, que em breve vocês terão mais informações para este evento que vai acontecer no dia 30 de outubro, lá na cozinha Margot Souza, hein?
Uhum. Vai ser ótimo essa parceria, né? Vamos fazer uma tarde da parte do Happy Hour, mas tem amanhã também, né? É um dia, Experience Day. Ah, que ótimo, então. Menu pronto, né? E muita conversa boa, muita troca. Eu acho isso fantástico. É uma das coisas que, para o meu espaço, que atende acho que até 25 pessoas, acho uma proposta muito interessante juntar a gastronomia com autoconhecimento e com mulheres maravilhosas. Uma troca incrível. Acho que vai ser muito bom. Vai sim. E como Margot já deu outro spoiler, as vagas serão super limitadas, porque o espaço limita essa quantidade de pessoas pra gente. Pronto. Então vai ser, assim, uma experiência única e limitada, tá? Então fica ligadinha pra você não perder essa oportunidade. Margot, foi um prazer imenso ter você aqui. Espero que o seu nome, a sua assinatura realmente expanda cada vez mais, né? E atravesse fronteiras incríveis, porque o mundo inteiro precisa conhecer Margot Souza. Eu que agradeço, Paulo. Estou muito feliz. Acho que eu falei um pouquinho sobre todo esse cuidado que eu tenho na minha cozinha, no que eu acredito sobre o alimento e no que eu acredito sobre o meu legado como pessoa. Estou muito feliz. Muito obrigada.